Bem-vindo a mais uma jornada nostálgica através do tempo, aqui no canal Cena Top. Convido você a se juntar a mim em uma viagem fascinante pelo passado, explorando imagens raras do Brasil há mais de 100 anos. São registros que se assemelham a cenas de um filme do Velho Oeste, porém, são testemunhos reais da nossa história. Estas fotografias carregam um valor histórico inestimável, transcendendo as limitações do meu humilde vocabulário para descrevê-las. Esta é a essência do Brasil antigo, é a narrativa da nossa história que ecoa através dessas imagens. Viajamos ao estado do Rio Grande do Sul, onde imigrantes do município de Caxias do Sul posam para uma fotografia na rua Silveira Martins, hoje conhecida como Avenida Júlio de Castilhos, no ano de 1887. No século XIX, uma onda de imigrantes europeus estabeleceu residência no Brasil, especialmente nas regiões sudeste e sul do país. A imagem lembra uma cena de um clássico filme do Velho Oeste, evidenciada pela pose cuidadosamente organizada pelo fotógrafo para capturar este momento histórico. Transportamo-nos para a Praça da Sé, localizada no coração do centro da cidade de São Paulo, no ano de 1880. À direita, visualizamos a antiga Catedral de São Paulo, onde se desenrolava a pacífica e tranquila vida cotidiana da cidade. A história de São Paulo se entrelaça com a história do Brasil, ao longo de cerca de 469 anos desde sua fundação, em paralelo aos mais de 500 anos de existência do país. Nesta fotografia de 1926, somos apresentados a uma família de colonos poloneses da colônia Tomás Coelho, situada em São Miguel, município de Araucária no estado do Paraná. Os colonos geralmente habitavam chácaras afastadas do centro da cidade, sustentando-se do cultivo e da criação. Mesmo assim, frequentavam os armazéns locais para adquirir uma ampla gama de produtos que não estavam disponíveis em suas propriedades. Viajamos até a capital do estado da Bahia, a cidade de Salvador, no ano de 1908, onde podemos observar pessoas obtendo água no antigo chafariz localizado na Praça Largo 2 de Julho. Este chafariz era um ponto central onde os habitantes buscavam refresco e interação social em meio ao calor tropical, representando um importante marco histórico na paisagem urbana da época. Uma agitação intensa de pessoas na estação da Estrada de Ferro Central do Brasil em Campo de Santana, no Rio de Janeiro, capturada em 1899. Este magnífico edifício de arquitetura clássica servia como ponto vital de partida e chegada para viagens ferroviárias. Testemunhava-se ali um intenso fluxo de passageiros e mercadorias, erguendo-se como um símbolo da modernidade e do progresso na era industrial do Brasil. Num evocativo registro de 1938, um vendedor de lenha acompanha duas crianças rumo à escola, na Avenida Sebastião Fleury da antiga cidade de Goiás, ilustrando a dualidade entre o trabalho e a educação. Um cenário nostálgico dos anos 20, na Rua do Comércio, o coração pulsante do centro de Maceió, revela a serenidade do cotidiano na capital alagoana. Além do ritmo tranquilo das ruas, é possível vislumbrar a atmosfera calorosa e vibrante da cidade, fundindo história, comércio e aconchego, características típicas dessa época. Na foto datada aproximadamente de 1908, indivíduos vendem jabuticabas em um carro de boi no centro da cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Além do pitoresco mercado ambulante, a imagem retrata a autenticidade e a profunda conexão entre os moradores locais e suas tradições, realçando a riqueza cultural e a vitalidade da economia regional naquele período. Uma imagem retratando o tráfego de carroças na intersecção entre a atual Rua Visconde de Tauná e a Rua Jorge Lacerda, no município de São Bento do Sul, no Planalto Norte do estado de Santa Catarina por volta de 1920. Destaca-se a Casa de Comércio de Carlos Iperer, conhecida por sua venda de secos, molhados e ferragens. A lendária e antiquíssima Estrada de Ferro Central do Brasil, retratada na cidade de Minas, atualmente conhecida como Belo Horizonte,
capital do estado de Minas Gerais por volta de 1918. Esta antiga via férrea, originalmente chamada de Estrada de Ferro Dom Pedro II, foi a terceira grande ferrovia fundada no Brasil em 1856, e inaugurada em 1858, deixando uma marca indelével na história do país. A estação seria demolida no início dos anos 20, para dar lugar à atual estação que hoje abriga o Museu de Artes e Ofícios. Viajamos através do tempo até o século XIX, na encantadora cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, onde um trecho agitado da estação ferroviária foi por anos o ponto de entrada principal da cidade. Este local fervilhante não só testemunhava a efervescência da era, mas também simbolizava a abertura para novos horizontes, conectando viajantes a uma metrópole que mesclava história, cultura e inovação, enriquecendo a identidade única deste destino histórico. Um grupo de jovens garimpeiros bateando ouro às margens do Rio das Almas, em Pirenópolis, estado de Goiás, por volta dos anos de 1930. O histórico local foi fundado pelos bandeirantes, sendo berço das minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, hoje conhecida como Pirenópolis. Esta região, uma das primeiras áreas de mineração em Goiás, desempenhou papel essencial na formação dos centros urbanos locais, deixando um legado marcante na história e na economia da região. Estamos diante da antiga cafeteria Café Globo, situada na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, especificamente na rua Duque de Caxias, no centro da cidade. Essa cafeteria surgiu no início do século XX, por anos se dedicou exclusivamente à venda de café, posteriormente evoluindo para Café e Restaurante Globo, ampliando seu cardápio para incluir refeições. Uma imagem histórica retratando homens diante de uma locomotiva, que marcou a inauguração do ramal de Passos e a abertura do primeiro trecho da linha ferroviária conectando a cidade mineira de Guaxupé, na divisa com São Paulo, estado de Minas Gerais, em 1912. A vibrante atmosfera da Rua 15 de Novembro na cidade de São Paulo, em 1914, ecoava o pulsar da elegante vida urbana, revelando um vislumbre deslumbrante da metrópole paulistana. Seja bem-vindo ao município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, capturado na intersecção das ruas Andrade Neves com Marechal Floriano, por volta de 1900, uma época em que as carroças puxadas por cavalos predominavam nas ruas. Estamos no centro da cidade do Rio de Janeiro, por volta de 1895, mais precisamente no Largo da Carioca, onde um chafariz com 35 bicas se destaca entre a Praça 15 e a Praça Tiradentes. O chafariz era responsável por abastecer o centro da cidade, utilizando água do Rio Carioca, proveniente do aqueduto dos Arcos da Lapa. Era um espaço amplo e movimentado, frequentado por trabalhadores, moradores locais e vendedores ambulantes. O cotidiano na ampla Avenida Eduardo Ribeiro, localizada no centro da histórica cidade de Manaus, é capturado em 1901. Fundada em 1669 a partir da fortaleza do Rio Negro, Manaus, capital do estado do Amazonas, foi reconhecida durante o ciclo da borracha como a Paris dos trópicos, devido ao requinte de sua arquitetura europeia. Isso atraiu investimentos estrangeiros e imigrantes de diversas partes do mundo. Um registro datado de 1880 na capital do estado de Pernambuco, a cidade de Recife, mostra a Rua do Bom Jesus com a Torre Malakoff ao fundo. Recife foi oficialmente fundada em 1537 durante o processo de colonização do território brasileiro pelos portugueses. Durante os anos de 1637 e 1654, a cidade enfrentou um intenso período de instabilidade política, devido à invasão das tropas holandesas. Esta é a Praça Marechal Deodoro, conhecida anteriormente como Praça do Cais do Ouro, situada em Salvador, Bahia por volta de 1914. O antigo Mercado do Ouro era um notável centro comercial, uma região próspera de intenso comércio,
abrigando amplos armazéns e escritórios que pulsavam com atividades comerciais. Operários trabalham na construção da estrada de ferro que ligaria Caxias do Sul, Montenegro e Porto Alegre por volta de 1909. Na imagem, é possível observar duas locomotivas a vapor, bem como o carregamento de trilhos e dormentes, marcando o avanço final na construção da linha ferroviária. Uma das mais antigas fotos do município de Belém do Pará, retratando a rua Frutuoso Guimarães ao lado da Igreja das Mercês, no final do século XIX. Com mais de 400 anos de história, Belém testemunhou diferentes momentos marcantes, incluindo sua transformação em um entreposto fiscal no século XVII, supervisionando o comércio entre a Amazônia e a Europa. Uma imagem retrata o cangaceiro Corisco, posicionado à esquerda, acompanhado pelas cangaceiras Dadá e Maria Jovina, juntamente com outros integrantes de seu grupo, em algum local do sertão nordestino no ano de 1936. Uma multidão se reúne na Praça da República, Campo de Santana, situada no centro do Rio de Janeiro, para observar um desfile de carroças do Corpo de Bombeiros, capturado em uma imagem datada do ano de 1890. Um grupo de pessoas posa para uma fotografia em uma casa que se assemelha a uma fazenda, nos arredores do município de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1910. Estamos dentro de um bar no município de Sena Madureira, localizado no estado do Acre, no início do século XX. Um vendedor de água é retratado na Praça dos Martírios em 1905, também conhecida como Praça Marechal Floriano Peixoto, um local de destaque no centro de Maceió, capital do estado de Alagoas. Ao fundo, as grades do Palácio Floriano Peixoto, a antiga sede do governo estadual. Uma aglomeração considerável de pessoas ocorre em frente ao mercado municipal da cidade de São Paulo, na esquina da rua 25 de Março com a General Carneiro, em 1910. Um aguadeiro enchendo sua carroça com água de um chafariz público na Praça Zacarias, na cidade de Curitiba, no ano de 1905. Um casal celebra o casamento em uma carroça no município de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1910. Um registro histórico apresenta o cangaceiro Lampião e mais 7 membros do seu grupo no povoado de Vila do Pombal, atualmente município de Ribeira do Pombal, no estado da Bahia, em dezembro de 1928. Lampião procurava vingar as injustiças sofridas por sua família nas mãos das oligarquias, e tornou-se um dos bandidos mais famosos do país, liderando por mais de 20 anos um grupo de cangaceiros que apavorou cidades no sertão nordestino. Um registro histórico mostra um ambulante expondo suas mercadorias no Largo do Paço, também conhecido como Praça 15 de Novembro, situado no centro da cidade do Rio de Janeiro, em 1899. Uma cena registrada no município de Montenegro, Rio Grande do Sul, na interseção da Rua Doutor Flores com a Rua José Luiz, atualmente Doutor Bozano com Barão do Triunfo, no ano de 1910. No dia 13 de junho de 1927, em meio a uma chuva fina na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, homens da resistência posam com suas armas diante da câmera. Neste dia, Lampião e seu bando de 53 cangaceiros tentaram invadir a cidade, mas não contavam com a coragem e a união de cerca de 150 homens armados em defesa do município.
Os habitantes, unidos, enfrentaram Lampião e seu grupo, expulsando-os pela primeira vez de um confronto. Era a primeira vez que Lampião e seu bando saíam escorraçados de uma luta. Um registro do cotidiano na antiga Praça Castro Alves, em Salvador, com destaque para o Teatro São João, a capital do estado da Bahia, no ano de 1904. Um registro de uma das volantes pernambucanas formadas para combater o bando de Lampião, no município de São José do Belmonte, Pernambuco, em 1926. As volantes eram pequenos grupos de policiais formados pelo governo através das agências de aplicação da lei, com a missão de buscar e eliminar os cangaceiros. Uma fila de carroças transportando produtos da colônia de Santa Felicidade, um bairro localizado na região noroeste da cidade de Curitiba, a capital do estado do Paraná, no ano de 1957.